Eu tô falando aqui várias vezes nos últimos dias como estamos vivendo momentos históricos aí, não falo históricos para nossa geração não, mas para a humanidade, coisas que daqui 300, 400, 500 anos, se ainda existir esse mundão, as pessoas vão ver esse movimento que está acontecendo agora, em 2022, como uma coisa que foi um divisor de águas na humanidade, que é o começo da desdolarização e do fim da hegemonia dos Estados Unidos. Eu expliquei aqui em vários vídeos nas últimas semanas como os Estados Unidos tentaram isolar a Rússia e a China do mundo, primeiro utilizando a Ucrânia para que a guerra na Ucrânia realmente acontecesse, e também utilizando Taiwan para que uma guerra acontecesse lá em Taiwan, para que eles promovessem russofobia, xenofobia, impusessem sanções na Rússia e na China e isolassem esses dois países para manter a hegemonia norte-americana. Também mostrei como o plano falhou miseravelmente. E, pois bem, os Estados Unidos eles sempre têm uma carta embaixo da manga, e a carta deles é o que eles fizeram na Ucrânia, o que eles fizeram no Brasil, o que eles fizeram na Bolívia, e agora eles fazem no Paquistão, que é um país importantíssimo para essa briga geopolítica, porque é um país que tem armas nucleares, é um país que fica num local, geograficamente falando, num local importantíssimo, e é um país que é aliado direto da China e da Rússia, principalmente da China. Os Estados Unidos estão impondo nesse exato momento um golpe de Estado no Paquistão. Lembra do golpe de Estado que aconteceu no Brasil? O golpe de Estado que aconteceu no Brasil foi muito parecido com o golpe de Estado que aconteceu na Ucrânia 2 anos antes, em 2014. Agora, uma coisa parecidíssima acontece no Paquistão. No Paquistão, até mais parecido com o do Brasil do que o da Ucrânia, porque é um golpe de Estado parlamentar, junto e com apoio de parte das Forças Armadas, ou seja, parlamentares vendidos aos interesses dos Estados Unidos, tiram um presidente que não faz o que os americanos querem para colocar um fantoche dos Estados Unidos. Isso aconteceu, eu repito, Ucrânia, Brasil, tentaram na Venezuela, não conseguiram, tentaram na Bolívia, ficou um ano, não conseguiram, e agora fazendo no Paquistão. Vou te explicar o que isso muda, porque é a tentativa dos Estados Unidos de contra-atacar, porque movimentos históricos estão acontecendo desde o comecinho de abril, que a Europa está obrigada agora a comprar gás e petróleos russos, pagando na Rússia em rublos, e vão acabar trocando ouros por euros. O dólar vai deixar de ser a moeda que mais vale no mundo, a moeda que é usada de lastro para todos os países, todo mundo tem reserva em dólar, todo mundo faz cotação de preço em dólar, todas as transferências são feitas em dólar, isso vai acabar. Mas os Estados Unidos, tentando um golpe de Estado no Paquistão, podem tentar mudar isso ou retardar isso. Eu vou explicar, mais antes, um segundo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente fala o que a mídia não vai falar. Sabe o que a mídia vai falar sobre o Paquistão? Olha, eu nem vi Globo News e CNN falarem ainda sobre o golpe de Estado no Paquistão, mas eu já sei o que eles vão te falar. O Paquistão tem um presidente que é quase um ditador, foi eleito democraticamente, viu? Tem um presidente que é quase um ditador, esse presidente do Paquistão é ruim, a população está insatisfeita, ou nem vão falar que a população está insatisfeita porque isso é mentira, a população, se for eleição hoje, ele se elege de novo, mas os congressistas tiraram ele porque tem acusação disso e daquilo, pronto, é o que falavam sobre a Dilma, é um governo corrupto, isso, fora a Dilma, tirando a Dilma melhora tudo, aí vão falar, vai melhorar muito pro Paquistão só tirando esse presidente, é isso que a mídia vai falar. Aí depois eles vão emendar com guerra, falando, olha, temos aí uma guerra na Ucrânia porque o Putin é um assassino malvado, ele gosta de matar criancinhas ucranianas, esse é o que ele adora. O Putin acorda e ele fala, vou matar uns ucranianos hoje, é isso que deu na cabeça dele, é isso. Não, isso não é verdade. Até é bom falar do golpe no Paquistão, não é bom falar que está acontecendo, infelizmente está acontecendo, mas o bom de falar é que dá para fazer um panorama sobre o que aconteceu nos últimos anos. Começou em 2013, um movimento dos Estados Unidos, aí eu te pergunto, comenta aí você, tira suas próprias conclusões e comenta. Isso é uma estratégia de guerra ou não é? Os Estados Unidos começaram, a Ucrânia tinha um governo democraticamente eleito. A Ucrânia tinha o seu PIB melhorando. Eu vou mostrar aqui o PIB da Ucrânia. Aí você vai ver que o PIB da Ucrânia melhorava. A Ucrânia estava crescendo, era um país em franco crescimento na Europa, mesmo não sendo ligada à União Europeia. Tá aqui, ó, em verde, você consegue ver? Isso aqui é 2005, começou um novo governo, o PIB da Ucrânia começou a aumentar. Tinha diminuído aqui por conta de um governo capacho dos Estados Unidos, voltou um governo que não era alinhado a eles, começou a aumentar. Aqui, 2013, os Estados Unidos começaram a financiar grupos neonazistas lá na Ucrânia. Esses grupos começaram
eles tinham muita audiência, que é muito dinheiro que foi investido, são pelo menos 10 bilhões de dólares investidos nesses grupos. Eles começaram a convencer boa parte da população de que aquele governo era um governo corrupto, que era um governo que tinha que cair. Parece muito com o que aconteceu no Brasil também em 2013, quando grupos que hoje a gente vê que são realmente, a gente vê MBL, esses aí que falam que o nazismo não deveria ser crime, você vê que é tudo extrema-direita. Grupos de extrema-direita começaram a surgir no Brasil, bolsonarismo, Bolsonaro começou a ficar mais famoso, tudo mais, tudo para dar um golpe de Estado. Não deu em 2013, não deu em 2014, o Brasil é um país que tem uma democracia mais forte do que a Ucrânia tinha. O Brasil resistiu até o comecinho de 2016, quando aí sim teve o golpe de Estado no Brasil. Tá, a gente sabe hoje por A mais B que é tudo financiado pelos Estados Unidos. É uma estratégia de guerra, fomos atacados pelos Estados Unidos. Isso é um ataque frontal. Tá, ó a miséria que tem hoje, o povo voltou a passar fome e tudo mais, isso não é contado como baixa de guerra, né? Tá, na Ucrânia o que aconteceu? Entrou também um governo, o que se sucedeu foi essa desgraça aqui, ó, tá em verde a Ucrânia, tá? A queda no PIB. Quando voltou a aumentar nos últimos 2 anos, o que aconteceu? Aí veio a pandemia e depois a guerra. Mas você vê que não tinha chegado nem perto do patamar que estava em 2014, em 2013, nem perto. Depois disso, 6 milhões de ucranianos saíram do país, o governo fantoche começou a fazer tudo o que os Estados Unidos queriam, começou lá a guerra, começaram a provocar a Rússia, falaram que iam entrar na OTAN, lembre-se, a OTAN é uma aliança puramente militar. Os Estados Unidos sabiam que a Rússia invadiria a Ucrânia se tivesse possibilidade real da Ucrânia entrar na OTAN, porque se invadisse depois da Ucrânia entrar na OTAN, aí teríamos Terceira Guerra Mundial, então tinha que invadir antes. Então, a Rússia foi lá, invadiu, e eles começaram o plano dele com a russofobia e começaram a atacar a China usando Taiwan, mandando armas para Taiwan, que é uma província chinesa, que fica a menos de 120 quilômetros da costa com a China, e tendo armas em Taiwan, que é uma província chinesa, apontadas para a China fala, não, a gente vai invadir e tirar o governo de lá. É isso que eles queriam. O que aconteceu foi o seguinte, eles não devem ter calculado muito bem que a Europa inteira depende da Rússia, e mesmo eles tendo os líderes europeus como fantoches, o que acontece é que a Rússia falou, não, agora a gente vai aproveitar e acelerar a desdolarização. Como a Europa impôs sanções e congelou o nosso dinheiro, agora a gente também pode simplesmente desfazer os contratos que a gente tem de gás e petróleo, e agora vocês que paguem em rublos. Ah, mas vocês não sabem como conseguir rublos? Simples, vocês podem pagar em ouro. A Europa falou, não vamos pagar em ouro, a gente vai pagar em euro num banco russo. Aí você falou, tá bom, mas saiba que a partir do momento que o euro chegar aqui, a gente vai vender esses euros e comprar ouro. Vocês que se danem aí com a cotação da moeda. Foi isso que começou a acontecer. A Europa até começou a sair a notícia na CNN pressionando o governo alemão, dizendo que hoje a Alemanha é a maior financiadora do Putin e da guerra na Ucrânia. Que coisa, né? Quem mandou impor as sanções? Tá, aí... Olha só, e eu não estou falando a favor ou contra a guerra, somos contra todas as guerras. Essa guerra não teria acontecido se não fosse o golpe de Estado lá atrás. O mesmo aconteceu no Brasil, não precisou de guerra para roubar o nosso petróleo, não. Aí, tentaram na Venezuela, não deu. O Maduro conseguiu resistir e não deu o golpe de Estado lá para roubar o petróleo venezuelano. Tentaram na Bolívia para roubar o lítio e o gás boliviano. O que aconteceu? 1 ano depois, a Bolívia voltou e a golpista está lá presa. Por isso que eu falo, o Brasil tem que dar o exemplo e prender os golpistas daqui. Tem que prender o Sérgio Moro, tem que ficar muitos anos preso, para que outro juiz lá no futuro, quando for cooptado pelos Estados Unidos, não faça igual. Tá. Aí, na semana passada, teve uma reunião entre ministros da Rússia, da China, do Paquistão, Tajiquistão, Cazaquistão, aí vários países com ão no final. Esses países todos se reuniram, aí tava também lá o Irã e outros países, vão lembrar, o Paquistão tem armas nucleares, o Irã também é uma potência nuclear. E esses países decidiram o seguinte, eles vão começar a fazer o comércio entre si sem $100, porque até hoje o Paquistão faz comércio com o Irã, em quê? Em dólar. O Irã faz comércio com a China, em quê? Em dólar. O dólar é a moeda que é usada como lastro para absolutamente tudo no mundo. Isso começou a parar. A China começou a fazer comércio com a Rússia, não mais em dólar, mas em yuanes, que é a moeda da China. Eles chamam isso, os chineses, de mundo multipolar. A China fala que é uma nova era. Eles gostam da palavra era porque lembra das dinastias chinesas de milênios atrás, quando eles chamavam isso de era e tudo mais. Tá, então isso tem um imaginário no povo chinês que é muito bom pro governo de lá. E aí, a China começou a investir em países de terceiro mundo e melhorar esses países pouco a pouco. O Paquistão é um desses países. Eu vou te mostrar aqui, eu estava mostrando o PIB, eu vou te mostrar aqui o PIB do Paquistão, que é o em azul, que está em destaque. Esse é o PIB do Paquistão, começou a subir, caiu aqui por causa da pandemia. O laranja, se alguém quiser saber, é o Irã, que tem a ver muito com petróleo, mas aqui estamos falando do Paquistão.
começou a subir, o Paquistão virou uma potência tecnológica e exporta cérebros para o mundo inteiro, ou seja, pessoas que trabalham com programação para o mundo inteiro. O Paquistão, a Índia também começou a fazer isso. Tá, o Paquistão tem um governo democraticamente eleito. O governo do Paquistão está ao lado da China para desdolarizar a economia do Paquistão. O Paquistão é um país com mais de 80 milhões de habitantes. O Paquistão é maior do que todos os países da Europa. A economia do Paquistão está fomentando muito rapidamente, está crescendo muito rapidamente. Então, para os Estados Unidos, não é bom que um país tão grande, com uma economia tão grande, e veja bem, se é um país com 85 milhões de habitantes, significa uma coisa: esse país consome muito, tem 85 milhões de pessoas consumindo lá. Então esse país compra muito, vende muito. Então, se esse país começar a fazer o seu comércio, primeiro de dólar e gás, depois de outros commodities, commodities são que? Alimentos, grãos que servem para plantar, tudo mais. Se eles começarem a fazer esse comércio também sem ser em dólar, é um baque muito grande. Já vai ter a China, a Rússia, os países ali aliados, Cazaquistão, Tajiquistão, Quirguistão, tem lá vários outros. Esses países já começam a fazer isso. Aí, os europeus estão sendo obrigados, vão entrar nessa obrigados. Aí vai entrar o Paquistão também, vamos tirar quem a gente puder tirar. Tiraram o Paquistão porque é uma potência nuclear, então aceleraram o golpe de Estado lá e, em pleno sábado, o Congresso do Paquistão, com 174 votos, tirou o primeiro-ministro do Paquistão, que foi democraticamente eleito. As pessoas foram às ruas, milhões, vamos lembrar, não é um golpe de Estado como no Brasil, em que eles conseguiram, com grande apoio da mídia, contando com o fato de que o PT não sabia se comunicar na época. Eu criticava aqui todos os dias, eu não tinha no YouTube, mas eu criticava nas outras redes que eu tinha, todos os dias. A Dilma chegou a ter apenas 8% de aprovação, quer dizer que boa parte da esquerda passou a reprovar a Dilma. Só para que você lembre disso, 8% de aprovação. Tá, no Paquistão não. O primeiro-ministro tem aprovação. Então, olha o que aconteceu. As pessoas foram às ruas em plena noite. Isso foi espontâneo, ninguém chamou não. As pessoas simplesmente saíram às ruas para protestar. Então o Paquistão tá aí na iminência de ou um golpe de Estado, ou uma possível guerra civil, ou o presidente consegue com a força do povo continuar no poder. E isso mexe diretamente nos planos da China e da Rússia, porque é uma potência nuclear que fica numa zona estrategicamente importante ali perto dos países do Oriente Médio e que tem uma população muito grande que consome e que não vai desdolarizar a sua economia e vai começar a fazer, às vezes, do governo norte-americano. O que o Paquistão vai começar a fazer? Eu vou te dar um spoiler. O Paquistão, com o governo fantoche, vai começar a provocar o Irã. Vai começar a provocar a China. Para quê? Para ver se o Irã e a China invadem o Paquistão. Para ver se destroem completamente o Paquistão. E para ver se destruindo completamente o país, eles conseguem novamente promover a xenofobia e colocar mais sanções ao Irã, mais sanções à China, falar que são terroristas, tudo mais. É isso o que os Estados Unidos planejam fazer. Assim como planejaram fazer isso com a Ucrânia lá em 2014. E eu lembro que eu fazia poucos posts na época que não tinha ainda o canal do Plantão Brasil no YouTube. Eu fazia os posts no Facebook do Plantão Brasil, geralmente memes ou texto, escrevia no site do Plantão Brasil. E eu lembro que eu fazia alguns memes falando, gente, tem neonazistas na Ucrânia, isso vai acontecer no Brasil. Aí vieram no Brasil os bolsonaristas falando em ucranizar, lembra? O Brasil não precisou ter guerra, roubaram nosso petróleo, roubaram tudo. Não precisou ter guerra, tiraram tudo que queriam do Brasil. Esses outros países, geograficamente, era mais interessante que tivesse guerra, porque vão roubar o que da Ucrânia dos Estados Unidos? Nada, eles têm que usar a Ucrânia para atacar a Rússia. Atacar a Rússia por quê? Porque a Rússia é a maior parceira da China. Já tiraram o Brasil, que era parte dos BRICS, a economia que crescia muito. O Brasil começou a afundar, olha o caos que está o Brasil. Aí, atacando a Rússia, eles conseguem mais uma pancada nos BRICS. O tiro saiu pela culatra, agora eles estão atacando o Paquistão, que é um outro parceiro muito grande da Rússia e da China. Aí você fala, nossa, Thiago, e onde fica o Brasil nisso? O Brasil fica nisso o seguinte, o Brasil tem a obrigação de, em outubro, tirar o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, hoje, ele não atrapalha os planos do BRICS por um motivo. O Bolsonaro foi enquadrado pelo Vladimir Putin quando ele foi para a Rússia. Ele foi obrigado a ir à Rússia, viu? Não ache que o Bolsonaro queria ir para a Rússia. Ele foi obrigado a ir à Rússia, ele foi enquadrado pelo Putin e ele fica quieto. Ele fala, não vou ficar a favor, nem contra, eu tô quieto nessa, finge que eu não tô aqui. Se fosse um presidente alinhado aos Estados Unidos, como eles queriam, realmente o mais alinhado, ele ficaria completamente
ao lado dos Estados Unidos, teria imposto sanções, e o Brasil teria sofrido também com essas sanções, porque todo mundo que impôs sanções à Rússia acabou sofrendo, porque os países precisam. A Rússia e a China são os maiores exportadores em várias matérias-primas do mundo, então os países precisam e impuseram sanções, a população foi convencida a achar que essas sanções são boas, e aí você vê: Tiago, você é contra impor sanção a quem faz guerra? Pois bem, se é para impor sanção, por que não impuseram sanção aos Estados Unidos em 2014, quando eles deram o golpe de Estado na Ucrânia? Por que não impuseram sanção aos Estados Unidos quando eles invadiram o Iraque, em 99, quando eles bombardearam Kosovo? Em 40 dias em Kosovo, que é na Europa, viu, Kosovo? Em 40 dias eles mataram mais gente do que morreu na Ucrânia agora na guerra, em 2 meses de guerra. Veja bem, na proporção em que estão morrendo as pessoas na Ucrânia, em 10 anos de guerra na Ucrânia vai morrer ainda menos gente do que morreu em Kosovo em 40 dias. É isso, do que morreu no Iraque, do que morreu na Síria, do que está morrendo de fome hoje mesmo no Brasil, dos que morrem pela violência, porque desigualdade social causa violência, e de todos os males do golpe de Estado que eles deram aqui, dos mais de 300 que morreram lá na Bolívia quando deram o golpe de Estado, dos que morrem em tantos outros países que eles também fizeram golpe de Estado. Só para que você saiba, viu? Dos que morrem até na Venezuela, que sofreu sanções, por muito menos do que os Estados Unidos fizeram. As sanções são hipócritas. Se fosse um negócio assim, vamos impor sanção para todo mundo que faz coisa errada. Eu sou o primeiro a falar, vamos impor sanção. Pô, a Rússia tá errada, os Estados Unidos tá errado, não sei quem tá errado, vamos impor. Mas não é assim. São sanções hipócritas e as pessoas, inclusive de esquerda, acabam sendo alienadas pela grande mídia, e eles têm uma estratégia muito boa. Eles colocam 5 comentaristas para falar do mesmo assunto. Os 5 têm a mesma opinião. Só que os 5 dão um argumento diferente para a mesma opinião ser consolidada. A pessoa vê aquilo, ela é bombardeada com aquela informação todos os dias, e aí a pessoa acaba acreditando que o agressor, na verdade, é o mocinho. E que o outro agressor que tá se defendendo, na verdade, ele é mais agressor ainda, porque na verdade ele é só malvado, ele só quer matar as pessoas porque ele é malvado. Quando ele tá defendendo o território dele, ó, de uma maneira assim, uma defesa que não dá também para justificar, mas não dá para apoiar, mas dá para você ver qual é a justificativa dele e falar, pô, no lugar dele, será que outros líderes não fariam 10 vezes pior do que ele está fazendo? Ou não? Não sei. Eu sei que hoje vivemos num país que está ainda sob os efeitos de um golpe de Estado, e eu vou te falar, a China, a Rússia, o Paquistão, o Irã nunca deram um golpe de Estado no Brasil. Os Estados Unidos já são 2, viu? Só aqui no Brasil.